Agora, eu lhes quero ensinar o secreto para que você pueda vencer o que fuere, em qualquer área de sua vida, para que você pueda vencer espiritualmente, vencer seus medos, seus temores, suas dúvidas, seus complexos, sua timidez, para que você pueda vencer os problemas que você tenha em sua casa, em sua empresa, em seu trabalho, enfim, qualquer tipo de problema, você se resolve com isso aqui, que eu lhe quero mostrar. Você tem na Bíblia? Abra aí, por favor, sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, por favor. São Lucas, capítulo 10. Abra aí, por favor. São Lucas, capítulo 10. Por favor. Diz 38. Caso você não tenha, eu vou colocar em pantalla para que vocês possam acompanhar a leitura. Disse assim: mientras iba com ellos de camino, entrou em certa aldeia e uma mulher chamada Marta le recibió em sua casa. E ella tinha uma hermana que se chamava quê? Maria, que sentada a los pés do Senhor, que ela hacía? Ela oía, ela escutava quê? Sua palavra. Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim. Todo o que hicimos aqui na reunião, tudo é importante. A oração de la cura, a oração por la família, a oração por sua prosperidade, por sua liberação, enfim, tudo isso é parte, é importante que hagamos. Mas entendam uma coisa, não há nada mais importante que esse momento aqui, a hora, quer dizer, o momento de escutar a palavra de Deus. Esse momento, porque normalmente as pessoas, elas vêm à igreja para receber oração. Ela quer oração. Ela quer oração. Se o bispo quedar aqui todo o dia, ele vai quedar todo o dia orando. Vai chegar na noite, ele vai estar com os braços de tanto que ora. Ou não é verdade? Mas dificilmente uma pessoa vem para buscá-lo e dizer assim: o bispo, eu queria que você me desse uma palavra. Porque isso para as pessoas não é interessante. Elas não querem ter tempo para... Elas querem receber. Elas querem receber, que me orem. Porque ela crê assim: se o bispo orar por mim, minha vida vai cambiar. E o pior, sabe o que é? É que hoje está o bispo, há pouco estava o bispo Wellington, há pouco estava o pastor Igor, e vão passando pastores, obispos, e a vida dela não cambia. Mas por que? Se o pastor Igor orou, então se o pastor Igor estava orando, estava floja a oração do pastor Igor, aí vinha o bispo Wellington, e a vida dela não cambiou, mas o bispo Wellington não orou com fé por ela. Agora está o bispo Silva. Aí o bispo Silva vai quedar aqui quantos anos? Não sei. Aí quando termina, vai vir outro. E a vida dela não cambia. Mas por quê? Porque na cabeça dela é lá oração. E não é lá oração. O que vai cambiar sua vida é quando você coloque atenção a lá palavra. Porque a palavra de Deus é que desperta nossa fé. E quando você põe ouvidos à palavra de Deus, você não é mais manipulado por nadie. Você não é manipulado. Perdona a palavra, em México se usa muito essa expressão. Você não vai ser mais um borrego que vai ser levado de allá para cá. Porque quando você dá ouvidos à palavra de Deus, essa palavra, ela produz dentro de você um câmbio. A palavra de Deus é essa palavra que abre seu entendimento, é essa palavra que lhe saca da oscuridade que você vive. É a palavra.
Mas as pessoas, muitas vezes, elas não querem escutar a palavra de Deus. De pronto ela escuta a palavra do médico, ela escuta a palavra do abogado, ela escuta a palavra da mamá, da vecina, mas ela não escuta a palavra. E por isso que a fé de ella é frágil. É uma fé frágil, é uma fé debilitada. Você vê que há pessoas que elas, há momentos que elas estão muito felizes, estão bem, e daqui a pouco a mesma pessoa está caída, desanimada. Por quê? Mas por quê? Porque ela vai depender de circunstâncias externas. Se ela está sendo bendecida, então se ela está toda feliz. Mas se as coisas lhe saem mal, ela decai. E ela questiona por quê. E ela não entende que a fé de ela é inestável, porque ela não dá ouvidos à palavra. Você vê que há pessoas que entram na igreja e elas não lhes gusta, por exemplo, apagar o celular ou pô-lo em modo silencioso. E às vezes, em plena reunião, a pessoa, ela queda aí no celular, mirando. Quem me mandou uma mensagem? Quem me deu um me gusta na foto que eu postei? Às vezes, o celular suena na reunião e a pessoa se levanta para atender o celular. Mas por que ela faz isso? Porque ela não entende que a coisa mais importante em la reunião é o momento de quê? A palavra. Foi isso que Maria entendeu. Ela estava recebendo em sua casa Jesus. Então, ela se sentou aos pés de Jesus e ela quedou aí escutando o que Jesus tinha para dizer-lhe. E aí disse assim: pero Marta que se preocupava com todos os preparativos, e acercando-se a ele, lhe digo: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir sola? Dile, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, lhe digo: Marta, Marta, tu estás preocupada e molesta que por tantas coisas. Quando você deixa de dar ouvidos à palavra de Deus, seu coração se vai llenar de preocupações, de medos. Você que está aqui, por exemplo, que sofre com depressão, a depressão é consequência de quê? De la inseguridade, do medo, de la incertidumbre. Então, a pessoa, por essa incertidumbre, por esse medo, por essa ansiedade, ela se volve depressiva. E por isso ela pensa que o melhor seria morrer. Melhor me mato e acabo com o meu sofrimento. Não é necessário que eu me mate para acabar com o meu sofrimento. Basta que eu passe a dar ouvidos a quê? Que essa preocupação, esse medo, esse temor se me vai ir. Porque a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus lhe hace mirar adelante, a palavra de Deus lhe dá esperança, a palavra de Deus lhe dá força para lutar. Amém, gente? A palavra do diabo me traz medo, dúvida, inseguridade, mas a palavra de Deus não, ela me levanta, ela me dá confiança. A palavra de Deus nunca me vai dizer desista, nunca. A palavra de Deus nunca vai dizer para que eu tire a toalha, nunca. A palavra de Deus sempre me vai motivar, sempre. Amém, gente? Estão compreendendo, sim ou não? Então, se Marta estava preocupada e molesta, preocupada, e há pessoas que elas vivem preocupadas. Há gente que às vezes você lhe pergunta assim: qual é a sua idade? Há tantos anos. Você diz: ai, carai, está mais vieja que parece. Ou não é verdade? Há gente que ela aparenta mais idade de lá que tem, ou não é assim? Por quê?
por tantas preocupações, ela se vai envelhecendo, ela se vai acabando. E você, mulher, quando você vive muito preocupada, levar de nada de pata de gadina, hein? É pata de gadina que você disse aqui também? E ustedes, mulheres, que não les gusta ter pata de gadina, não les gusta ter orreira, deixe de preocupar-se. Preocupação levar de nada de canas. Preocupação vai ser com que você perda noites sem dormir. A preocupação vai acabar com sua saúde. Há pessoas que sofrem de problemas de saúde, problemas de coração, problemas de artérias, problemas de colesterol. Preocupação, ela é muito preocupada, muito ansiosa. E ele digo, e molesta, ou seja, ademais de ser preocupada, Maria era molesta. Sabe o que significa isso? Aquela mulher trompuda, aquela mulher que já levanta por la manhã mal-humorada, ela já levanta em la manhã assim, ó, porque ela vive preocupada, molesta, todo lhe molesta. Você vê que a pessoa, quando ela vive preocupada, ela tem problema de pareja, problema de relacionamento. Por quê? Porque ela se põe a pelear com a pareja por todo e por nada. Mas por quê? Porque ela está ansiosa, ela está molesta. Então, ela vive com a cabeça de Elia assim. E por isso que ela se peleia no trabalho, se peleia no transporte, na casa, no carro, ela se peleia, está com ela mesma, ela se peleia. Mas por quê? Porque ela vive preocupada por muitas coisas e não resolve nada. Jesus, uma vez, ele dijo que por ansioso que estemos, não podemos añadir um codo a nossa estatura. Ou seja, por ansioso que você se ponga, por preocupado que você se ponga, você não vai pôr nenhum codo. Imagina se cada preocupação você pudesse ter um codo mais de altura. Você não entraria neste templo. E Jesus nos ensina que não é assim. Ele nos ensina, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. Então, sua preocupação mais grande tem que ser eu tenho que entrar no reino de Deus. Se você se preocupara em, por exemplo, em ter o bautismo com o Espírito Santo, como você se preocupa com seus problemas, imagine-se. Mas a pessoa não está preocupada em ter o Espírito Santo, ela está preocupada em resolver o problema. Mas e o Espírito Santo? Depois eu penso nisso. Primeiro eu tenho que resolver o problema. Ou seja, tinha que ser o contrário. Primeiro eu me preocupo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me vai ajudar a resolver o problema. Não sei se me estou fazendo entender. Mas as pessoas andam preocupadas. Preocupa com o marido, preocupa com o hijo, preocupa com o trabalho, preocupa com o dinheiro, preocupa com a saúde, preocupa com isso aqui, preocupa. E nada cambia. E Marta estava assim, ao grado que ela lhe quis chamar a atenção a Jesus. Você se imagina? Ela lhe quis repreender a Jesus. E é o que acontece com a pessoa quando ela está dessa maneira. Ela habla com Jesus solo para reclamar-lhe, solo para murmurar. E evidentemente, ela não vai cambiar. Então, Jesus lhe digo, Marta, Marta, tu estás preocupada e molesta por tantas coisas, pero uma sola coisa é que necessária. E Maria ha escorrido la parte buena, la qual, e qual era a parte buena? A palavra. Essa era a parte buena.
Una sola coisa. Una. Jesus digo, una sola coisa é necessária. Solo una. Que coisa era essa? Uma palavra, isso aqui. Quando você esteja preocupado com algum problema, quando você esteja preocupado com alguma situação, ansioso, sabe o que você tem que fazer? Agarra a sua Bíblia, entra ao quarto, ao banho, e chegando aí, diga, ó Deus, Senhor, eu necessito que Tu me guies, dá-me uma palavra, e quando você comece a orar, Ele, Espírito Santo, Ele vai dar uma palavra, solo uma, e com essa palavra, você vai descansar, amém? Palavra. Todo o que hacemos em la Igreja Universal tem um fundamento na palavra, para que sua fé não se apode em ideias, sua fé tem que estar na palavra, porque se sua fé está aqui, então você vai ter uma fé sólida, você vai saber de los direitos que você tem como filho de Deus. Quando você não conhece seus direitos, então você é burlado, se aproveitam de você, porque você ignora, você é ignorante quanto a certas leis. Por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito comum, não sei se aqui em Honduras é assim, mas em México é muito comum, em outros países onde é passado, que, por exemplo, quando você vai tramitar qualquer coisa em órgãos do governo, você vai, aí quando você chega, ele dizem, está faltando tal documento, aí você vai, busca tal documento e leva, aí quando você vai viajar, está aqui, não, toda vez está faltando tal coisa, aí você vai, e agarra tal coisa e leva, aí, não, pero também está faltando, aqui passa isso ou não? Aqui também é o mesmo? Perde tempo. Mas por que ele usasse nisso? Por quê? Porque sabe que nós outros somos ignorantes com respeito a certas leis. Como não conhecemos as leis, como não conhecemos o que está escrito em la lei, então se nós outros somos assim, tratados dessa maneira. Agora, quando vai um advogado a realizar aquele mesmo trâmite, aquele advogado chega já e diz assim, não, eu sou advogado, eu queria tramitar tal documento, como não licenciado, como não doutor, com muito gosto, tramitamos rapidito. Mas por que ele usassem isso? Porque ele sabe que o advogado conhece o quê? A lei, e como ele conhece a lei, aquele funcionário não se poderá aproveitar de ele. Lo mesmo acontece com as pessoas quando elas não conhecem a palavra. Quando ela não conhece a palavra, ela é manipulada. Por exemplo, por que aqui na igreja nós outros não temos imagens? Por que não? Por que não? Porque aqui está escrito que é abominação a Deus que adoremos a outra coisa que não seja Ele. Então, se nós outros não seremos enganados, mas é que disseram aqui ou ali, não me importa, o que me importa é o que está, porque essa lei está por em cima da lei de los hombres, ou não é verdade? Então, se eu não serei enganado, por causa de eu conosco essa palavra. Se você não conhece a palavra, você vai ser rehém de qualquer. Mas quando você conhece a palavra de Deus, então você passa a entender seus direitos e também suas obrigações. E aí que sua vida cambia, porque você começa a obedecer a palavra. E quando eu obedeço a palavra, então eu vou cobrar. Por exemplo, quantos aqui são fiéis em seus dízimos? Por que você dá dízimo? Porque o pastor lhe ensinou.
Porque se você, por exemplo, dá dízimo por inércia, você dá dízimo porque o outro se lo dijo, você vai ser um dizimista mediocre. Mas quando você entende o que é ser fiel no dízimo, porque está, então se a palavra me disse, traga o dízimo, mas ele digo solo isso? Ele digo solo isso, traga o dízimo, e aí você terminou? Não, que foi o que ele disse? Traede todos os dízimos al alfolí, para que haja. Ok, está bem, então se eu vou e agarro meu dízimo com fidelidade, o primeiro que eu hago é separar o mío, o de Deus, separo o de Deus primeiro. Aí agarro aqueles 10% e está escrito na palavra, traede os dízimos. Ok, eu vou trazer os dízimos, mas para. O que mais está escrito? Não. O que mais está escrito? Probadme. Ele digo, probadme a hora em nesto o quê? Em nos dízimos. Em nos dízimos. Probadme. A ver se eu não les abro. E quê? Bendição quê? Ponto. Então está. Então, se quando eu hago me dízimo, eu vou agarrar essa palavra e eu vou dizer, Senhor, eu te estou sendo fiel em lo que tu dijiste, mas também tu tens que ser fiel a mim no que tu dijiste, porque tu dijiste que abriria a ventana do céu e todavia eu não la veo. Então, se eu tenho uma fé ousada, eu não tenho uma fé religiosa. Essa é a diferença. Me hago entender? Porque está escrito. Então, se quando você aprende o que está escrito, você cambia. Eu não vou depender mais que o bispo ore por mim. Eu não vou depender que um obreiro ore por mim. Porque eu entendo o que está escrito. E a palavra disse, clama a mim e eu te responderei. Ele não digo, clama ao bispo Silvia, que o bispo Silva te responderá. Ele digo, clama. Então, a quem eu vou aclamar? E o que ele prometeu a ser? Responder-me. Então, se eu quero a resposta, porque está palavra. Você vê a grandeza de você fundar sua fé em la palavra. A palavra de Deus lhe hace ser livre. Você não depende mais de nada. Você depende só de você e de Ele, sobre todas as coisas. Então, sua fé é uma fé forte. Se lhe viene um dolor, uma angústia, uma desesperação, porque vendrá, nós outros não vamos viver um mar de rosas. Eu sei que mesmo sendo bispo, eu vou enfrentar lutas. Mesmo sendo um homem de Deus e bautizado com o Espírito Santo, eu vou enfrentar problemas. Mas se eu tenho o quê? Então se eu vou enfrentar o que seja com uma certeza, lá vou a vencer. Quem me dá essa garantia? A palavra. Por isso que eu não vou decair-me. Por isso que eu não vou sair da igreja se eu enfrento um problema. Se você, por exemplo, enfrenta um problema com sua pareja, com seu marido, com sua esposa, um problema com um hijo, se você não tiver a palavra de Deus gravada, esse problema lhe vai tumbar. Esse problema levar a deprimir. Mas se você tem a palavra, você vai a volver-se um leão. E você vai vencer o problema. Compreenderam? O Salmo 19, verso 7. Depois você leia todo o Salmo 19. Anota aí para que você leia em la casa. Tarefa de la casa. Se você não la hiciere, semana próxima você se queda de castigo aqui na igreja. Se acorda de nossos maestros? Quando nos davam tarefas? Mira o que ele disse. Salmo 19, verso 7.
Ele disse assim: la lei do Senhor és, e que mais? E restaura quê? El alma. Então, se do que restaura minha alma, no que restaura minha alma, no que hace minha alma estar feliz, no que hace minha alma estar fortalecida, és la lei do Senhor, és la palavra de Deus. Essa semana é a semana da restauração e da cura da alma. E essa restauração da alma não se dá com oração. Essa restauração se dá quando eu começo a llenar-me de lá, restaura minha alma. Então, se minha alma herida, minha alma triste, minha alma lastimada, tudo isso se vai quitar quando eu me vou alimentando a palavra. Coloque sua fé, sua vida aqui, ó. E nisso aqui. Se você tem isso aqui, você tem todo o que você necessita para vencer.